A gente escuta sempre falar Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, Jacó, a gente tem Isaac e a gente tem Abraão. Abraão é o vô, Isaac é o pai, Jacó é o filho. Só que Jacó nasceu juntamente com o seu irmão Esaú. Eles eram gêmeos. Ambos nasceram de Raquel. E quando foi ter o nascimento ali de Jacó e de Esaú, o Jacó tentou segurar o irmão dele pelo pé, pelo calcanhar, porque o direito da primogenitura é uma coisa muito desejada entre os irmãos. O primogênito, que é aquele que nasce primeiro, ele tem muitas vantagens em comparação com seus irmãos. Tem mais direitos, ele pode, na hora de herdar até duas, três vezes mais que os seus outros irmãos. Então, eles nasceram e, assim como no momento do parto, toda a vida deles, eles sempre tiveram um embate ali, uma discussão entre eles, uma rivalidade, digamos assim. E um dia, os dois já adultos, ali em um diálogo, o Esaú chegou muito cansado em casa e pediu um favor para Jacó. E Jacó disse o seguinte: Olha, eu até faço para você, mas eu quero que você me passe o direito da primogenitura. E o Esaú não botou muito sentido nisso e falou assim: Ah, beleza, moleque, então eu tomo esse dom para você. Tipo assim, passou de boca para fora, mas para Jacó aquilo foi o suficiente. Então Jacó foi lá e fez aquilo que Esaú tinha pedido. E chegou um dia, depois, passado muito tempo, eu imagino que Esaú já tinha até esquecido dessa história de primogenitura que ele tinha passado, né? Ele estava ali tranquilo, acreditando realmente que o direito da primogenitura ainda era dele. E o pai deles, o Isaac, se sentia ali prestes a morrer e disse então ao Esaú. Ele ainda não sabia dessa história da transferência da primogenitura de um para o outro. E ele disse a Esaú: Olha, Esaú, eu vou te dar a bênção da primogenitura, mas antes de te dar a bênção, eu quero que você prepare aquele prato especial que eu gosto muito. Saia, vá fazer uma caçada, volte, prepare a caça para mim. Eu vou comer essa caça e vou colocar a bênção sobre você. E então o Esaú foi embora procurar a caça para fazer a refeição para seu pai e Jacó ficou. Só que a mãe deles sabia que a vontade de Deus era que Jacó recebesse a bênção da primogenitura. Então ela arrumou ali o Jacó, preparou ele para que ele se parecesse com o seu irmão Esaú. E quando ele ficou parecido com seu irmão Esaú, a mãe dele também ajudou ele a preparar a comida ali que o pai mais gostava. E o Jacó foi no lugar de Esaú entregar aquele prato ali para o pai dele. E chegando com o prato, o Isaac achou mesmo que era o Esaú e colocou a sua bênção ali sobre Jacó, acreditando que era Esaú. Mas uma bênção dada, ela é dada, não diferencia se era Jacó ou se era Esaú. Então, o Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú. A bênção da primogenitura, a partir daquilo, estava oficializado que Jacó era o primogênito, não Esaú. Quando Esaú chegou na caçada, ele chegou, preparou as coisas, foi mostrar para o pai que ele tinha realmente trago. Só que o pai já falou assim: Olha, sinto muito, mas eu já dei a bênção da primogenitura, o que eu fiz está feito. Então Esaú ficou muito bravo, queria acabar com Jacó. Jacó, por causa disso, deu no pé e fugiu para a terra do seu tio Labão. Chegando lá, ele passou a viver com seu tio Labão, conheceu sua prima Raquel, se apaixonou por ela e queria casar com Raquel. Só que naquela época era de costume que o noivo pagasse um preço para tirar a filha da casa de seu pai. E o preço estipulado por Labão foi de 7 anos de trabalho. Então Jacó disse: Ok, tudo bem. Ele começou a trabalhar, trabalhou 7 anos para ter a, a Raquel. Ele se apaixonou por Raquel e decidiu que iria pagar o estipulado ali pelo Labão para se casar com Raquel. Então ele trabalhou 7 anos, só que no dia do casamento, na hora de tomar posse de sua esposa, o Labão entregou Lia ao invés de Raquel. E como na hora de consumar o casamento era uma coisa
tudo escuro ali, o Jacó já deveria ter tomado bastante ali na festa, ele não percebeu que não era Raquel. E no dia seguinte ele percebeu, mas aí já era tarde demais. Lia já era sua esposa. Então ele falou: Cara, como assim? Como é que você me deu a filha errada? Eu não trabalhei por essa. Ele disse: O Labão, eu sinto muito, mas a ordem é essa. Primeiro você casa com a mais velha, depois as outras. Então, ele falou assim: Ok, então me dê Raquel, que eu também quero casar com ela. Ele falou: Não, 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 não. Mais 7 anos de trabalho. Então ele continuou trabalhando, trabalhou mais 7 anos, e então ele finalmente se casou com Raquel. Dali ele teve vários filhos, e com a Raquel ele teve 2 filhos, José e Benjamim. Depois dele ter esses filhos, ele resolveu voltar à sua terra anterior. Então, após negociar com seu sogro, ele foi embora. E no caminho, ele se encontrou com um anjo com o qual ele teve uma luta. E esse anjo era Deus. Ele lutou para ser abençoado. Isso nos lembra de uma outra passagem da vida de Jacó, que é aquele momento que ele teve que se virar, que ele se desenrolou para receber a bênção do pai dele. Ele também queria receber a bênção de Deus. E após muito lutar, o anjo deslocou a coxa de Jacó. E então, mesmo assim, Jacó ainda não desistia de receber a bênção dele. E então, o anjo abençoa Jacó e confirma que ele realmente daria continuidade à descendência do pai dele. Agora, depois disso tudo, antes de dar a bênção, o anjo pergunta: qual que é o seu nome? E aí ele se lembra daquele momento em que ele mentiu para receber uma bênção. Mas diante de Deus, ele não poderia mentir. Então ele falou: realmente meu nome é Jacó. E Jacó significa aquele que pega no calcanhar. Antigamente os nomes eles eram dados de acordo com uma situação específica envolvendo a gravidez, alguma característica do bebê. E foi dado esse nome justamente porque ele agarrou o calcanhar do seu irmão ali na hora do nascimento. E isso era uma coisa muito pejorativa. Você pegar no calcanhar dos outros, lembra aquele momento em que você está enganando alguém, que você está puxando alguém, você está querendo trapacear. Lembra até aquela parte de Gênesis que Deus estabeleceu que a mulher pisaria na cabeça da serpente e a serpente pegaria o calcanhar da mulher. E a partir disso, desse momento que ele se reconhece ali como Jacó, como aquele que engana os outros, Deus muda o nome de Jacó e determina que a partir daquele momento ele vai se chamar Israel. Israel é aquele que luta com Deus. E daí para frente ele reencontrou seu irmão Esaú, os dois fizeram as pazes e a vida de Jacó continuou com algumas dificuldades. Ele perdeu José para uma comitiva de ismaelitas, e ele foi vendido pelos seus irmãos, né, uma comitiva de ismaelitas, e também ele perdeu Raquel no parto do Benjamim, que é irmão de José. Depois disso, no final da vida, ele volta a ter alegrias novamente, ele reencontra José, é recebido com grande honra no Egito, e foi morto. Depois disso, ele morreu com 140 e tantos anos, e foi enterrado junto com os seus antepassados na sua terra. Bem, esse foi o resumo da história. Espero que dê para entender e elucidar um pouco aí sobre a história de Jacó. Grande abraço.